Massa, então vou fazer meus votos de boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos, todos e todas. Primeiro, né, me chamo Ana Cássia Alves, sou bolsista do PET, estou aqui junto com as minhas amigas e queridas Vitória Dávila e Cássia Souza, minha xará. Gente, eu estou muito feliz. Eu terminei de montar a playlist agora pela manhã, que vocês vão poder acessar quando quiserem. E tá muito boa, tá muito bonito. Fiquei muito emocionada com muita coisa massa que tem. Então, a gente vai poder compartilhar muita coisa boa para além desse momento de hoje à tarde. A gente, como eu disse, a gente está muito feliz, e está muito feliz por ter o aceito do convite da Naira, né, do Muniz e também do João Pedro, do J Preto. Para mim, a J Preto acabou. Não conheço de outra forma. E é isso, né? A gente sabe que esse tempo remoto é muito difícil, né? A gente está mais cansado do que o normal, mas é isso, a gente tem que persistir, insistir. E esse tema foi muito especial, né? A gente criou em conjunto. E é isso. Se eu falar mais um pouquinho, eu choro. Estou emocionada. E aí eu vou passar a palavra nesse momento para Cássia, para Cassinha. E aí a gente dá continuidade com as apresentações para vocês entenderem um pouquinho o que é o projeto, o que é o PET e por que surgiu essa ideia. Obrigada, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Vou apresentar aqui o nosso tema para vocês, né, que é a produção do conhecimento afro-brasileiro através da música. E vou me apresentar aqui. Meu nome é Cássia Souza, sou xará da Ana Cássia, e ambas somos do PET, né? O PET, gente, é o Programa de Educação Tutorial da Unilab. O PET, atualmente, o nosso PET é o único da Unilab, e ele engloba não só um curso, ele engloba 2 cursos, que é o curso de Humanidades e suas terminalidades e o curso de Letras Língua Portuguesa, né? Dentro do PET, a gente tem 3 grandes áreas, que é extensão, pesquisa e ensino. E dentro dessas áreas, a gente tem projetos, que é, por exemplo, o PET Dialoga é um dos nossos projetos. O PET Dialoga, né, tem como objetivo dialogar com a sociedade sobre temáticas importantes do nosso contexto social. Então, o PET Dialoga, o objetivo dele é sair desse academicismo e tratar de assuntos reais, sabe, da nossa vida, compartilhar vivências. E hoje, né, a gente costuma fazer PET Dialoga de 2 em 2 meses, e nesse mês de novembro, a gente está integrando o 6º Novembro Afro-Brasileiro da Unilab, que tem como tema geral, né, população negra, produtora de conhecimento, decolonizando saberes. E aí, quando a gente fala sobre decolonizar saberes, a gente tem vários tipos de formas de cultura, né? E hoje a gente resolveu se aprofundar na música, na poesia, por isso que a gente trouxe 3 convidados maravilhosos, talentosos, e vocês vão conhecer eles aí, que a Vitória vai apresentar para vocês. Eu espero que a tarde seja de muito conhecimento e que seja tudo bom. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no chat, tá? Que a gente está aqui para responder. Boa tarde para todos. Oi, gente, boa tarde a todos, a todas e a todos. Me chamo Vitória Dávila, para quem não conhece, também sou bolsista do PET, estou no 3º semestre do curso de Humanidades, e também faço parte desse projeto que é o PET Dialoga, e é muito importante para a gente estar aqui dialogando sobre essa produção do conhecimento para além daquele que acontece dentro da universidade, aquele que acontece nas ruas, nos palcos, nos slams, na nossa casa, até mesmo nas plataformas de streaming, a gente está aí produzindo conhecimento, e é muito importante que a gente esteja dando a importância que o conhecimento merece. E aí a gente trouxe 3 convidados incríveis, a gente pensou assim com muita calma nesses convidados e ficamos muito, muito felizes que todos aceitaram participar. Eu acho que o nosso diálogo vai ser incrível, e aqui é um diálogo, então todos os participantes estão convidados para dialogar com a gente, conversar. Enfim, apresentando o primeiro convidado é o João Pedro, o J Preto, muito conhecido, famoso. O João Pedro Oliveira é um artista independente, poeta de slam, produtor cultural e produtor roteirista do projeto online Teias de Anansi. Atualmente é estudante do bacharelado de Humanidades na Unilab. O nosso segundo convidado é o Muniz Irineu Gomes, conhecido como Muniz New King MG. É natural de Guiné-Bissau, é rap há mais de 12 anos, tem uma longa trajetória e atualmente cursa bacharelado em Humanidades também na Unilab.
A Nayara Braz é poeta, nossa terceira convidada, e compartilha seus escritos pelo Instagram e também pelo blog. Integrou o projeto Literatura de Canindé e teve poemas publicados no jornal de circulação da região de Canindé, o Folha do Povo. É integrante do grupo de dança Flor do Sertão e do pastoril A Caminho de Belém. Além disso, é graduanda em Ciências Sociais da UFC. E aí, para iniciar aqui nossa conversa, eu trouxe algumas referências no rap que talvez a gente não conheça, mas para falar que nossas músicas que a gente escuta diariamente, elas trazem muita referência, muita história, muita ancestralidade. E aí eu trouxe algumas referências de rap, que é o que eu mais escuto, para falar a verdade. Então foi bem uma escolha bem pessoal minha. E aí, mas foi difícil ainda escolher só algumas referências. E aí eu trouxe essas referências e conversar com vocês sobre o que esses pequenos trechos trazem por trás, né? A primeira referência é ninguém mais, nada menos do que do Racionais MCs, do Diário de um Detento, é uma música que eu gosto muito, particularmente. É uma música que traz um contexto histórico muito forte. E para quem não sabe, essa música ela é utilizada, inclusive, em vários vestibulares e provas. Eu mesma já participei da Olimpíada Nacional de História do Brasil, que várias vezes trouxeram a letra dessa música, porque realmente deixou de ser somente uma música, mas sim passou a ser um documento histórico. E aí, o primeiro trecho que eu trouxe foi esse Cadáveres do Poço, no Pátio Interno, Adolf Hitler sorri no Inferno. Para quem não sabe, essa música fala sobre o massacre no Carandiru, que aconteceu aqui no Brasil. E aí fala sobre como ficou o estado desse presídio após esse massacre, e faz uma referência a um dos maiores assassinos da história mundial, né, que é Adolf Hitler, e ele sorri no inferno. Então, eles trazem uma referência de que esse massacre há uma referência a outro massacre, né, o massacre de judeus, de ciganos, durante a Alemanha nazista. Então, traz uma referência de um contexto nacional, fazendo associação também a um contexto a nível mundial, da Segunda Guerra Mundial, enfim. E aí, continuando nessa mesma música, é Ratatatá, que imita, né, os sons das balas, e Fleury e sua gangue vão nadar numa piscina de sangue. E aí trazem referências, citam nomes das pessoas responsáveis, do governador, do chefe do Estado, do chefe da polícia, que estão se relacionados e, inclusive, autorizaram esse massacre que aconteceu no Carandiru. Então, o rap, por muitas vezes, ele não mede as palavras, contar os nomes de quem são os responsáveis por essas violências, esses produtores de música estão apontando. Eu trouxe essa referência também do Djonga, que eu gosto bastante, que vocês até hoje não entenderam aquela que o Emicida cita Gil Vicente. E aí traz uma referência de outra música, que é uma música do Emicida, que ele fala que nós, enquanto população, ainda somos um alto do Gil Vicente. Gil Vicente foi um escritor, escreveu várias peças, poeta, e ele falava várias críticas da sociedade, e ele criticava o clero, a luxúria, a hipocrisia, e aí ele fala que a gente, enquanto sociedade, ainda somos esse alto do Gil Vicente. E o Djonga faz referência a essa música, que até hoje a gente não entendeu do que era que o Emicida estava falando, que a gente tanto escuta, mas a gente não compreendeu que ainda assim somos um alto de Gil Vicente. A segunda música fala sobre a vivência de mulheres negras, e aí ela traz assim: não aguentam com as pretas que trampam e fazem din-din, só pensam que minas como eu são para servir. E aí traz a questão de que o único lugar que foi dado para nós enquanto mulheres negras foi o lugar de servidão, de estar sempre como empregada. O nome da música se chama Dólar Euro, e a música traz várias referências de mercados financeiros, de investimentos, de euro, de dólar. Esses assuntos são particularmente assim, muito elitizados, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Então, a música ela traz esse lugar de que a mulher negra pode, sim, estar nesse lugar de investimentos, de dólares, de euro. Então, é uma música que faz, sim, ostentação, mas que critica esse lugar que foi nos imposto, que é o lugar de servidão. Então, é uma música que é muito importante, porque traz um conteúdo que não foi dado para a gente. Esse acesso à educação financeira foi nos negado e pertence somente a uma elite. Então, questões financeiras, de bitcoins, de investimentos, de como essas questões que tratam de dinheiro é somente pensado só numa elite branca. Aí a Tássia Reis ela faz essas brincadeiras, ela se coloca enquanto uma preta patrícia,
que não está nesse lugar de servidão, ela se recusa a ocupar esse lugar de servidão e ela pode sim estar num lugar de poder. E aí, eu trouxe essas referências para a gente pensar, enquanto essas músicas trazem diversas referências de diversos contextos diferentes, enquanto é importante a gente estar refletindo esse compartilhamento de conhecimento, enquanto é importante também estar valorizando pequenos produtores de conhecimento. Muitas vezes a gente está lá só valorizando os grandes que já estão no sucesso, que já estão no auge, e a gente esquece do nosso companheiro, do nosso vizinho, do nosso colega de sala que está aí produzindo conhecimento. E aí, para iniciar a nossa conversa com nossos convidados, eu queria chamar a Nayara para falar um pouco sobre ela, sobre a produção de conhecimento dela, o que é que ela acha desse tema, e também compartilhar um pouco dessa obra que ela produz e que ela posta, enfim. Pode começar, Nayara, fica à vontade. Oi, gente, boa tarde. Vocês conseguem me escutar bem? Sim. A Vitória, um prazer imenso estar aqui primeiro. Muito feliz pelo convite. A Vitória já começou um pouco a apresentação, então eu gosto sempre de começar primeiro com um poema, aí depois eu faço a fala, tá bem? Eu vou começar com um poema, tá bem? Insira seu lápis. Foi isso que li depois de uma semana longa, entre 1000 reuniões, entre uma inflamação no pé, entre uma sessão de terapia após uma crise de ansiedade, entre escritas acadêmicas, entre a leitura de um livro de poesia, entre uma semana que me permiti parar um pouco todos os dias, entre uma semana que cuidei da gata, cuidei da cachorra, cuidei da casa, cuidei de mim, cuidei na bolsa de estudos, cuidei no laboratório de pesquisa, cuidei na pesquisa, cuidei na campanha, cuidei em algumas aulas, cuidei tanto de tantas coisas, e eu me sinto bem por fazer tantas coisas que me fazem bem, coisas que, sobretudo, me fazem bem, coisas que fazem sentido para mim. Mas eu me senti mal. Em meio a tudo desta semana, ter que inserir o Lattes foi o que me paralisou. Eu não tenho Lattes. Minhas vivências não foram transcritas para aquele sistema. Eu me orgulho, sim, de tudo que faço, mas eu estou aqui quase chorando, porque o Lattes não traduz quem sou, não traduz do que sou capaz. E eu tenho medo que, para caber nele, eu tenha que sair de mim, que eu tenha que abrir mão de prazeres, abrir mão do que me aconchega. Eu não vou inserir o Lattes. Eu não sei quando vou ter coragem de criar o Lattes. Ele não fala a minha língua. E eu não sei se quero travar esse diálogo. Eu estou convencida de que não caibo ali. Mas esse desajuste me machuca. Queria ter tempo para acumular aquelas conquistas. E querer ter esse tempo só me arranca mais tempo e ânimo. Já que não vamos conversar, que eu tenha, ao menos, monólogos e autocuidado como este. Eu vou falar um pouco ainda no final da fala sobre esse desconforto, né, com a academia, mas para iniciar, eu me chamo Nayara, eu tenho 19 anos, eu sou uma mulher negra, pansexual, que é do interior de Canindé, falo de Canindé, né? Estudo na terra e da Vitória também. Eu falo aqui de Canindé, apesar de eu cursar Ciências Sociais lá na UFC, ainda estou aqui em Canindé. E acho importante eu começar falando sobre todas essas vivências, esses recortes que passam por quem eu sou, porque não tem como a gente chegar aqui, né, principalmente assim, para abrir a fala e não ressaltar que a gente está no ambiente acadêmico, né? E eu acho sempre muito importante que a gente demarque onde nós estamos, né? A academia é um lugar que historicamente se propõe como neutro, se propõe um lugar sem corpo, sem cor, sem gênero, um lugar imparcial, um lugar científico. E o meu convite, desde que eu cheguei na universidade, é para que, não, eu não quero mais que a academia seja assim. Eu tenho cor, eu tenho gênero, eu tenho cultura, eu tenho minha crença religiosa, isso é o que me faz existir. E a academia, ela é feita por pessoas, então ela tem essas características, né? E eu bato muito nessa tecla. E aí eu acho muito importante que a gente faça esse momento aqui agora,
e que a gente trace esses diálogos. Eu defendo muito que os poemas, as músicas, a arte tem muito a ensinar o universo acadêmico. Muito, porque fala sobre vida, fala sobre vivência, vai além de teorizar e especular sobre o que seja melhor. É sobre o que a gente realmente está experimentando, errando, aprendendo ali diariamente, né? E eu tenho um texto que ele é uma incitação à autoavaliação de cientistas sociais. E ele é baseado na música do Djonga, da música Ladrão. E é basicamente para orientar a conduta do cientista social. Para o cientista social perceber que ele está ali na universidade, ele está fazendo estudos decoloniais, está estudando racismo, mas tem uma galera que também está escrevendo, está produzindo conhecimento ali e que está debatendo as mesmas coisas e que tudo aquilo ali também é conhecimento. E a gente precisa ter muito cuidado de estar nesse lugar e se colocar enquanto pessoa sem corpo, pessoa imparcial, pessoa neutra, porque não somos, né? E aí eu fiz esse poema, né? Eu estava um pouco assim angustiada, tendo que participar de um evento, mas tendo que colocar o Lattes. E agoniada, né? Porque muitas vezes a gente não se sente encaixada. A gente sente que não se encaixa. E é isso muitas vezes que a universidade quer que a gente se sinta fora e que a gente não se coloque ali, né? E às vezes dá vontade realmente de nos colocar, porque é um lugar que nos fere, e que às vezes a gente pensa, será que vale a pena mesmo? Mas enfim, né? É uma escolha, escolhi estar e passar por esses cortes, mas agora falando um pouco mais sobre rap, música, né? Enfim, eu tenho uma formação musical muito forte no funk, assim, desde muito nova eu cresci no universo do funk, aí depois cheguei no universo do rap, e aí as minhas referências musicais, elas são basicamente funk, rap e música popular brasileira, né? Que se condensam e formam um pouco, assim, da minha base musical. E apesar de ter escrito pouca coisa, assim, de letra, eu tenho um contato muito forte com o rap, eu tenho uma necessidade muito grande de trazer para a universidade, de colocar o debate sobre essas vivências, né? Já escrevi algumas coisas, eu realmente defendo, assim, em quase toda a aula, que a gente precisa ouvir o que estão dizendo nas ruas, o que a gente tem a dizer, porque existem batalhas de rap que você vai ali e você aprende sobre debates que ainda nem ficaram na universidade. E eles estão acontecendo aqui no nosso dia a dia. E às vezes a gente coloca no lugar de superioridade, de que a gente é intelectual. E tem uma galera falando essas coisas e há muito tempo, e, ó, a vivência dela, várias letras, e a gente fica nessa ideia de superior. Mas eu tenho uma relação muito estreita com a escrita, né? Eu escrevo desde muito nova. E o meu processo com a escrita é um processo muito de autodescoberta, né? Eu escrevia quando eu era bem pequena e não gostava, e rasgava tudo, apagava, jogava tudo no lixo. Tinha muita vergonha do que eu escrevia. E aí, passam alguns anos, e percebi que aquilo era sobre mim. E até hoje eu carrego muito esse traço. Tudo que eu escrevo, muito do que eu sou. É muito minhas vivências, é o que eu escuto, é tudo que está ao meu redor. A minha escrita ela é bem confessional. E aí, quando eu me permiti ler o que eu escrevia, quando eu permiti olhar para o meu eu poeta, eu realmente entendi o que se passava aqui dentro, né? E foi quando eu comecei a ler meus poemas que eu comecei a pensar o que é que tudo isso representa. E aí eu comecei a ver sobre o racismo, sobre o machismo, sobre toda a estrutura que tinha, todas as dores que estavam ali expressas em tudo aquilo que eu escrevia. E foi poder olhar para o que eu escrevia que eu consegui olhar para mim e olhar para a sociedade que me, que me integra, né? Que me rodeia. E aí, claro que terapia é ótimo, assim, defendo, faço, mas a minha primeira terapia mesmo foi a escrita, foi poder olhar para o que eu estava dizendo. E eu acho que é justamente essa a essência, sabe? É sobre nós.
Lembrei até de uma música, e é sobre nós, é sobre o que a gente vive, e é a gente que precisa falar sobre isso. Então, eu tô muito feliz desse momento que a gente possa falar sobre isso. Estava um pouco nervosa, será que eu vou conseguir falar? Mas acho muito importante, e queria começar dizendo isso, que é importante que a gente fale. Atualmente, tem alguns poetas negras, eu acho muito importante a gente tá revivendo tudo isso e de estar escrevendo, né? Tem autor, tem alguns rappers que estão construindo livros, né? E eu acho muito importante que a gente faça isso, de documentar, porque a nossa cultura, a cultura em diáspora, ela está muito relacionada mesmo à oralidade, né? A gente passa muito a nossa história, porque a gente não tem acesso a livros, os livros não contam nem 1% da nossa história, então a gente sobrevive, a nossa história ela é narrada mesmo, né? Desde as batalhas ali, quando o hip hop surgiu, o que a gente tem é aquilo que está na nossa oralidade, e até mesmo assim, né? Todo o nosso conhecimento ancestral, ele vem muito da oralidade, e por isso o rap é muito importante, porque ele vem dessa necessidade de falar, e acho muito importante que a gente esteja fazendo esse movimento de documentar isso e de ampliar os horizontes, trazer esse momento aqui de trazer esse debate para o ambiente acadêmico já é uma tensão que é necessária, que abre caminhos, e a gente está no processo muito de abrir caminhos, né, enquanto corpos dissidentes. Então, acho que a minha fala era mais nesse sentido. Obrigada, Olha, Nayara, pela eu vou fazer uma partilha. interferência. Gente, por Tudo bem. gentileza, todos que puderem, abram o microfone e dêem um salve de palmas para esta moça, porque eu estou muito emocionada. Bravo! Deus nosso. Obrigada, meu povo. Queria agradecer, né, em nome de todo mundo pela fala. Acho que é impossível não se sentir tocado pelas palavras e por tudo que você compartilhou. O texto é incrível. Se quiser depois compartilhar com a gente, acho que todo mundo vai agradecer. E agora eu queria convidar o João Pedro para falar. Sinta-se à vontade, na ordem que preferir, se preferir apresentar algum texto primeiro, ou se preferir falar, pode ficar à vontade, o espaço é todo nosso, e também se quiserem estar comentando no chat, pode estar falando, gente, e depois a gente pode abrir também o microfone para estar fazendo perguntas, viu? O espaço é nosso e todo mundo pode se sentir em casa. Certo, boa tarde para geral, muito obrigado pelo convite, Agu, para chegar, né? Licença. Como já falaram, eu sou João Pedro, né? Ou J Preto, para a galera que não me conhece tão de perto, né? Os mais de perto chama João ou Pedro, um dos dois. Pode chamar do que quiser, maravilhoso, enfim, essas coisas todas. Eu sou estudante da Unilab, eu estou no 5º semestre, BHU, né? Como já foi citado, sou artista independente. E aí eu vou começar com as minhas apresentações ponta de lança, né? Que é para a gente já saber como é que o poeta pensa, quais são as características de João Pedro, depois a gente só vai aprofundando mais, certo? E eu preparei, são 3 no caso, que eu coloquei numa só, então se acomodem aí que leva um tempinho, viu? Certo? Eu sou mais um neguinho que fugiu da estatística, mas um que a mãe não vai ter que se preocupar com o resultado da balística. Eu sei que isso é uma vitória, mas eu não vou cantar vantagem, é que não tenho o que comemorar enquanto estiver menor, crescendo com prazo de validade. Mas eu sei como é difícil mudar o paradigma dominante. Até Jesus Cristo foi quem foi, não passou dos 33 de idade. Mas aí, se você olhar bem, ele foi até longe comparado com a nossa realidade, comparado com o PH, que se foi com 22 e ainda por engano. E tem gente que acha que é brincadeira a violência presente no nosso cotidiano, comparado com o Natinho, que já veio do interior segurando a escolha errada. Tentou mudar, mas só achou porta trancada. Acabou no relento, como os demais. O crime te chama, rapaz. Não seja o próximo aqui, já. Aí, eu sempre quis achar um relacionamento da hora, mas ela sempre me disse, Jota Preto, você não faz o meu tipo, é que meu pai curte mais heróis, você tá mais pra bandido. Minha cara de bandido? Não sei.
mas tô com a cara nos livros correndo o triplo por dia para ir alguém avisar o Brau que funcionou. E eu não vou ser mais um, comendo rangazedo e com pneumonia. Aí, mas desde pequeno nos falam sobre o pecado e como fazer ele é ruim. Mas como não fazer se o ódio para nós chega a custo zero e a felicidade está custando um rim? Desde pivete nós já cresce com sangue no olho, de olhar para os playboy e se perguntar, por que eu também não posso? Sistema educacional, uma piada. Quem podia nos ajudar chega na sala bolado, porque da PM também levou borrachada. Deixa os menores na rua, sem acesso a lazer e cultura, com fome na barriga e na mente, medo de viatura. Uma hora esse medo vira ódio, o final nós tudo já sabe, tá tirando 10 privado com outros 22 manos na grade. Ressocialização? Pra quê? É só meter bala na cabeça de preto. Redução de danos? Pra quê? Não tem mais jeito. Aí, já mandaram irmão pra jaula, o porte de pinho só e fragante forjado. Chega até ser um insulto quem não passa tudo isso, se perguntar por que nós cresce tão revoltado. Mas hoje eu tava vendo o movimento e eu lembrei dos cria, dos vivos, dos trancados, que não vê mais a luz do dia. Aí, o sistema não perdoa ninguém. Desde a escravidão, não nos ensina a viver. Na vida dura de quebrar, nós só aprendemos a sobreviver. Então cuidado com quem tu faz e chama de amigo. Amanhã é o mesmo que te deixa sozinho nesse precipício. Acorda, meu cria. J. Preto tá te passando a mensagem. Tira a cara desse crime, te não dá moral pra essa pirangagem. Tua coroa não merece se preocupar com o resultado da balística. Aí, mas como mandar um salve para o do MC Lipe, do MC Ramon. Que saudade do tempo da antiga, de ver os menores no campão, jogando uma bola, soltando uma pipa, bolinha de gude peão. E me bate uma reflexão, de ver os menorzinhos à toa, trampando na boca, mochila nas costas, dando desgosto pra sua coroa. Aí, eu escrevi essa porque deu mal saudade do tempo das antigas, do espaço de verdade. Escrever essa mostrar como a vida é cruel. Não, a vida não. O sistema. A vida pros boys é ótima, é nós preto e liso, que o sistema esbagaça sem pena. Isso causa ódio e nos cria. E eu vou fazer o quê? Aos dois, o menor vê o pai batendo nas mães, a ligação de socorro, a autoridade finge não ver. Aí, como diz o BK, a falta do essencial fez a gente querer bem mais que o necessário. Talvez seja por isso que os menores escolhem o caminho mais fácil para se tornar um milionário. Estudando no DAO, o professor diz que ele é problema. Então o jogo é virar inimigo do Estado e dar um nó nesse sistema. Aí, quando é cria de favela tirando moto de giro, não é hétero top. Ali é o grito de quem nunca vai ser ouvido até segurar uma Glock. Corre, tá passando pano, JP? Não, mas é pra você ver. A gente tem mania de cobrar conhecimento de quem o sistema tá pouco se fudendo, se aprendeu a ler. Quer cobrar de alguém? Cobra de mim, que tem acesso ao conhece preto. Se Fabi, Carolzão, Rebecão, emprega sendo machista, eu só lamento. Não tô passando pano nem fazendo apologia. Tô usando os versos pra te contar como é o nosso dia a dia. Você acha que eu gosto de ouvir dizer que mano meu subiu nos negócios? Acha que eu gosto? Não gosto não. De ver elemento que pegou 3, já tá cumprindo 8 anos de reclusão. De ver elemento no bairro, no preso com fragante forjado. Isso tudo aconteceu aqui, meus chegados. E eu nunca me envolvi, graças a Deus e minha coroa. Oportunidade nunca faltou, sem lazer na área, eu sempre tive muito tempo à toa. Por isso que eu te digo, menor, não dá moral pra isso. O jogo é fazer tua coroa feliz e pra ela dar abrigo. Aí vai meu último aviso pros pivetes. Não vai pensando que o crime é só fumar maconha e falar besteira. Até hoje eu não acredito que tinha mano meu que vivia correndo atrás dos Nike e hoje tá portando só paletó de madeira. Obrigado pelo espaço, gente. Como puderam perceber... Bravo! Como puderam perceber, e já foi falado, eu sou das periferias de Fortaleza, eu sou do Parque Vera, certo? Aqui perto da região do Balão do Mundo Bim, perto do Parque Santana, entende? E nos meus versos sempre estou citando a população negra, né? Porque eu sou um homem negro e também um homem negro periférico, então isso tudo compõe a minha escrita, certo? Mas sempre tem outras referências. E aí a gente trazendo para a discussão de hoje, né? Eu acho que para escrever, eu tava vendo como é o nome? Acabou de falar, Nayara, né? Que acabou de falar. Isso. A Nayara falando sobre ela olhar para si mesmo e para se entender a arte, né? E aí eu lembro de uma letra de rap que fala que fazer arte é fácil, difícil é se expor. Fazer arte é a coisa mais fácil do mundo, é você fazer o que gosta, mas se expor que é um bagulho diferente, entendeu? Então eu acho que esse processo, na hora que ela falou, eu fiquei pegando aqui, eu achei interessante, né? E aí eu acho que, na minha visão, fazer essas poesias que eu comecei, mesmo hoje sendo produtor cultural, produtor de outro programa que não tem a ver com rima, as rimas começaram me ajudando. E aí a gente tem que fazer reverência para quem veio antes. As rimas vieram de onde? Vieram do repente, né? O repente lá aqui nordestino, que eu acho que o rap tem que fazer muita referência ao repente. A gente tem que... a galera lá dos Estados Unidos, do África Bambata, DJ Kool Herc,
Grandmaster e Flash foram top na ideia da construção do hip hop, mas eu acho que a gente deve muito tanto ao repente como ao samba. E a gente tem que ver primeiro o repente como um estilo musical, certo? O estilo musical preto, quando a gente pega ali século XVII, século XVIII, quando ele começou a ficar mais famoso. O que é o repente? Não é nada mais que o pai do rap. É uma rima em cima de uma batida do pandeiro. Então, a gente tem que fazer essa referência tanto ao repente quanto ao samba. O samba, no mesmo momento ali que estava surgindo o MPB, o samba estava resistindo para existir. Então, a gente tem que fazer essas reverências também, que eu mesmo não cresci tendo. A minha referência musical ela sempre foi bem pouca. Foi pouca, meu contato com música. Tanto que é até uma ironia, porque eu estou fazendo BH com a intenção de ser professor de história, gosto de lecionar, mas meu sonho mesmo, minha ideia mesmo era trabalhar com música, né? Produção musical e para ter todas aquelas construções, mas como o cenário artístico é complicado no Brasil, a gente vai pelo que... Não que história, né, esteja mais da hora, né? História também está complicadinho de se trabalhar. Mas é essa ideia de como a gente tem que reverenciar esses estados da música, entendeu? Tanto o samba quanto o repente, e como isso é importante. E aí, quando a Nai falou sobre o academicismo, eu também lembrei de um trecho, de uma pichação, no caso, que eu vi, e eu trouxe muito para a minha vida, que é metade intelectual e a outra pivete. Eu acho que a academia, quando a gente entra nela, ali não é uma vitória. Porque, querendo ou não, a academia, ela ainda é muito europeia, tá ligado? Ela é muito branca. A gente tá se tornando vitorioso, assim, a galera que vem de baixo, as minorias, a galera oprimida e tal, quando a gente entra na academia, mas não se torna academia. Eu não vou ser intelectual de academia, eu vou ser o intelectual pivete, eu vou ser o intelectual da quebrada, entendeu? Então eu acho que essa é a nossa revolução. A revolução não é entrar na academia, é a gente resistir ao que a academia também vai fazer, aos traços. A gente resistir àquela ideia de intelectualidade que, chata, na minha opinião é chata. Intelectualidade que só puxa referência de livro, para mim é chato. Para mim, você precisa dar outras ideias, viu? Porque, para mim, essa frase pegou muito. Porque muitas vezes a galera aqui do bairro, da periferia, ela não acredita que pode se tornar intelectual, mesmo ela sendo intelectual. Mesmo ela sendo potente para isso, tendo muitas camadas para se desenvolver, né? E aí é isso que eu gosto de trazer também quando o debate é academicista. Claro que eu não vou falar tudo, vou já dar o tempinho de vocês, viu, gente? É porque eu gosto de falar muito. Mas falando para a ideia histórica, é só aquela ideia para a gente começar a semear, que entrar na academia não é algo tão revolucionário. Revolucionário é permanecer do jeito que a gente está. Se a gente pega ali, puxando para o lado historiador, se a gente pega ali no começo da colonização em Angola, a população colonizadora portuguesa ela tinha um processo chamado processo de civilização, que é isso. A população negra que estava presente em África, ali na Angola, ela tinha que deixar todos os seus costumes, tudo que fazia deles original tinha que deixar de lado e entrar nesse processo de civilização. A gente não pode cair no processo de civilização intelectual que a academia impulsiona. Esse processo do Leites, esse processo que padroniza, esse processo que deforma a diversidade que a gente tem. Então, essa é a minha fala inicial, que tomara que a gente tenha um debate bem interessante, a Gol, mais uma vez, para chegar, e muito obrigado pelo convite. Obrigada, João Pedro, mais uma vez. Eu acho que só aplausos mesmo e agradecimento pela fala, pela partilha. Tá sendo incrível, né? Eu não sei se o Muniz está aí, eu vi que ele tinha caído. Muniz, você está aí? Pronto, voltou. Você pode falar, fique à vontade também para falar, primeiro apresentar ou começar falando, o tempo é seu, pode ficar à vontade. Boa tarde. Gostaria de agradecer pelo convite e confiança em me chamar para estar aqui presente. Então, vou pedir a Cássia que faz uma apresentação da música minha e depois eu vou trazer um trecho da outra letra que eu tinha escrito sobre alguma revolução, né, no meu país. Cássia, se está me ouvindo, pode colocar a música. O desaberto. Uma
Uma conta verdade, isso uma filha espada no coração. Mas não cana meio de contar. Também não cana disso no destino desviado, mas na terra de Quito, ali na metade de mar. Não rabida não nada contra a maré, para ver que eles pegaremos, que consiga caminho de maré. Não controla a maré. Filho, e abre o olho. Desde cedo velha falam vídeo e abre culto. Sempre atento como pude eu aprendi tudo. Cabo seta nunca dominado para orgulho. Honestidade sempre nele tem que dar mergulho. Depois que abre nota com manhã terra está mal. Políticos mas não fundar, escola na Guiné, porta está trancada, incentiva meninos, continua na bancada, que lhes com vontade de job sempre está amassado, obriga ativistas, fica limitado, se não é derrotado, soldado botado, família calado, nada é coisa para piado, porque ordem bem derivar, se eu pergunta sem resposta, cadeia aqui na acabar, uma coisa, o uso aberto, mentativa, nova perspectiva, passa a lição da sociedade, bom senso cultiva. Nyaruju se abre, moja batali kana meri conta, batali kuinchino ansa, te a Oscar para, kana meri jole delia, vou parar, garante que preciso para contar turma, malvadeza na arte, falsidade na cara. Alguém tá rico, bom vida que tem medo de par. E dá bandido de fumar, não saca falta de amor. E tem que que tá namora só pra via de ilusão. Dá mas na penha, é da borda. Pra via namorado, continua na nega. Na busca de ser o primeiro, troca amigo para dinheiro. Minheiros vêm que grande revolução. Minheiro e catamur. Homens vêm que malcriação. nós homens ficam vamos. Tempos atrás, ser minheiros está violado, culpado que está apontado. Em vez de não apoiar, para mal que não levar. Nada de no back, na moral, daqui não precisa de uma lição de moral. Que facto é um facto. Na moral, daqui não precisa de uma lição de moral. Nyaruju se abre, moja batali kana meri conta, batali kuinchino ansa, te a Oscar para, kana meri jole delia, vou parar, garante que preciso para contar turma, Nyaruju se abre, moja batali kana meri conta, batali kuinchino ansa, te a Oscar para, kana meri jole delia. Sono. Aquilo que tem diamante na cabeça de jovens. Para bem não me estigar destino que não tem direito. Para bem não olhos se abre. É isso, Cássio. Muito obrigado, Cássia, pela música. Vou fazer um trecho dessa assim, tipo: a vitória alcançamos desde o tempo do Colombo, mas agora é só progresso, porque não há corrupção, Guiné-Bissau, crise, não combate aqui camada, devemos mortalizar aqueles que deram vida, nesse caso domingo Ramos, Litineia, Bergessi, professor do meu país, todos são valorizados, funcionário do Estado, cada qual com seu caro, ironia. Tá certo, gente, é assim, eu sempre procuro trazer nas minhas letras conteúdo da atualidade, né? Tudo que tem a ver com o momento. É assim, tipo, Olhos Abertos, o título dessa música significa olhos abertos. Então, se os olhos estão abertos, significa que a gente está, tipo, a ver alguma coisa, né? É essa coisa que eu pego e trago nas minhas letras. Eu me vejo como um revolucionário, ao mesmo tempo moralista, porque sempre foco mais em trazer algo a incentivar a própria sociedade, porque assim diz que o rap em si é um dos instrumentos mais fáceis e fortes de transmissão de informação para a juventude. Então, com o rap, eu passo a mensagem, eu incentivo e também, de certa forma, educo, né? E também o próprio rap em si, de certa forma, se vê como música da resistência, porque bem sabemos de que a música rap, o estilo de música rap, é um estilo que surgiu dentro do movimento hip-hop. Quem conhece o movimento hip-hop sabe que o movimento foi criado
nos anos o final da década de 70 a 80 nos Estados Unidos americanos pelos os jamaicanos que estavam lá, né? E com o passar do tempo, esse movimento está crescendo. Cresceu e chegou em África, principalmente na costa ocidental, e aí a gente agarra e começamos a passar a informação com ele. E também a música rap, como o J. Pedro disse, não é necessário um rapper estar na academia para produzir algo. Várias vezes eu tipo, costumo ouvir alguns rappers, fico assim, fogo, o cara nem estuda, mas o conteúdo que ele trata é o conteúdo que a gente passa um ano para ter conhecimento total dele na academia. Por exemplo, aqui o Emicida, como vocês já tinha dito que ele é um dos rappers brasileiros, né? Que mais traz esse conteúdo, que mais educa, que mais incentiva. Veja lá na Angola, temos o quê? O Kid MC. Na Guiné-Bissau, temos o antigo FBMJ, quem está aqui, que é da Guiné-Bissau, ele sabe. Os conteúdos que esses rappers apresentam, de certa forma, educa. Porque música, eu me vejo, tipo, eu gosto de falar assim, que o rap, tirando o estilo da música, rap em si é uma identidade. Então, rap, que identidade o rap tem? É identidade negra. É identidade negra. O rap é negro. O rap tenta trazer algo para manter na posição, ou melhor, para resistir. Um rapero, ele não só limita em trazer a informação, mas também um rapero, ao mesmo tempo, é um filósofo da sociedade. Um rapero é como eu posso dizer, uma palavra bem simples, um rapper é um porta-voz do povo. Rapper, ele é tipo o guerreiro principal na luta de emancipação. Um rapper. Imagina. Então, a importância que o rap tem na nossa vida, tanto na transmissão de mensagem, tanto na construção da nossa sociedade, é bem relevante. Eu acho que com o rap, tipo, tenho algo a contribuir, tenho algo a dar para a mudança de a sociedade de certas coisas. É isso, Cássia. E também para falar sobre mim, eu gosto de fazer rap. O meu foco mais é o rap do momento, que é um improviso. Quem acompanha a batalha do rap sabe como funciona. É ver algo e cantar no momento, sim. Este aqui é o meu foco. Eu acho que aqui é o meu forte, né? Eu tenho mais potencialidade neste. Fazer algo de momento. Então, com essa capacidade, eu sempre aproveito tirar algo no momento para trazer na minha música. Trazer de uma forma da musicalidade para apresentar aos públicos e aos fãs. Tá, como a gente tem ainda muito tempo para falar, Cássia, eu vou parar por aqui. E depois vou continuar com essa fala. Gente, eu estou muito feliz. Eu queria que, se pudessem todos, né, todos e todas, abrissem seus microfones e né, uma salva de palmas para essas 3 pessoas maravilhosas. Muito feliz. Eu, Vitória e Cassinha, Cássia, a gente está aqui falando dos bastidores, dos bastidores do WhatsApp, e a gente está aqui muito contente por esse resultado, né? Por estar saindo como está, porque é uma temática que não é tão citada ainda na academia, né? Se quando fala é mais como objeto de pesquisa e não como espaço de conhecimento. Então, muito obrigada a vocês 3 por compartilharem um pouco do conhecimento de vocês, né? Que para a gente vai ser de fundamental importância.
A gente imagina que muita gente tem muita pergunta para fazer, então a gente vai abrir o espaço mesmo para abrir o microfone. Quem quiser, quem não quiser abrir o microfone e fizer perguntas no chat, também vai estar disponível. Só levantem a mãozinha para a gente, né, respeitar a ordem de quem quer levantar a mão primeiro, e aí a gente pode dar início. Eu queria já fazer uma pergunta, né? A gente abriu no chat para perguntas, quem tivesse interessado em fazer perguntas prévias, né? As pessoas não se animaram mais em lançar, indicar uma música do que fazer uma pergunta, mas o Lázaro, deixa eu só confirmar aqui, que é muita gente. Issa Lázaro Assani, ele fez uma pergunta, ele perguntou qual é a melhor estratégia de acabar com a desvalorização dos estudos africanos, e aí eu amplio essa pergunta para a gente pensar na questão cultural mesmo, né? E pensar também na relação da música e do rapper. Qual é a melhor estratégia para a gente valorizar, né? Supervalorizar o rapper e as músicas do continente africano e também as músicas afro-brasileiras. A gente sabe que tem o rap hoje, ele ainda é uma coisa marginalizada, né, pelas elites. A gente sabe também que, assim como o rap, o samba e o choro, eles também eram marginalizados antigamente, até que eles caíram no gosto popular, né? E aí a gente vem enfrentando esses desafios, tanto com rap como também com funk, né? Que ainda é visto de uma forma muito pejorativa. E aí, como vocês, como os produtores de conhecimento através da música, o que é que vocês acham que a gente pode fazer para tentar diminuir essa desvalorização desses segmentos de música, né, de estilo musical? Não se apressem, de um por um. A gente faz uma ordem. Pode falar. Tá. Aí depois a gente faz uma ordem. Desculpa, se os outros convidados quiserem falar, a gente pode fazer uma ordenzinha também. Mas pode ficar à vontade, desculpa. Desculpa, não. Tá tranquilo. Qual foi a pergunta? Só repete aí, por favor. Porque eu vi que ela é extensa, né? Que ela começou com uma e... É porque a pessoa, João, gosta de falar assim como você. Então, se deixar, passa a tarde te conversando, tá me podando. Mas a ideia né, qual a estratégia a gente tem que fazer para tentar valorizar mais os estilos musicais, né, africanos e afro-brasileiros, né? Importante, viu? Importante. Eu acredito que a Unilab, mesmo ela tendo seus defeitos, né? Como eu estou no espaço da Unilab, eu acho que a gente pode chamar para o nosso, né? Que é o nosso quintal, então a gente conhece, a gente só pode falar do nosso quintal. A Unilab, ela já começa com essa forma de evolução, que a gente vê o projeto da Unilab, ela é um projeto do movimento negro, de luta com movimentos negros e tudo mais. E aí, quando a gente fala da música africana em específico, a gente realmente tem que integrar. A Unilab, eu acredito que ela falha na ideia de integração. Ela só traz para cá. A integração ainda está devendo. Tanto que foi durante a pandemia que eu comecei a ouvir, né, rappers africanos, né, internacionais e tudo mais. Eu achei maravilhoso. Eu escuto Valete, Keita Mianda, tá ligado? Então são pessoas, são artistas muito interessantes que a gente tem muito para agregar. Tá entendendo? Então eu acredito que o primeiro passo da gente é a integração. Quantos brasileiros, agora eu passo a visão para os brasileiros, quantos brasileiros assim que chega na Unilab faz amizade com a galera internacional? Aí a gente deixa a dica. Quantos? Por que eu não estou me integrando com essa galera? Por que eu estou me fechando com o meu grupinho de brasileiros, tá entendendo? Então são realmente esses processos pequenos a gente pode resolver. Esse me permitir ir e me integrar. E ver, mano, o que o mano escuta? Da hora, tá ligado? Eu conheço um mano que ele é rapper, assim, ele é muito bom, tá ligado? Ele é um poeta também. E ele é fãzaço da Adele. Eu nunca na galáxia imaginaria que ele era fã da Adele. Entendeu? Um mano internacional. Então, são essas coisas, a gente tem que quebrar esses rótulos. Eu acredito que seja interessante. E a gente só quebra dando o primeiro passo. Eu só quebro chegando no mano e falando, e aí, tudo bom? Um básico, tudo bom, que a gente já começa uma discussão. Então, para essa ideia da galera internacional, eu acredito que seja isso. Nós, a galera que está aqui, realmente acolher. A Unilab, ela está devendo, então a gente tem que correr por dois, então. Então, é realmente acolher e se integrar. Ó, o sistema aqui é esse, o sistema aqui é esse aqui. Agora, passando para a ideia institucional,
É um bagulho que aqui eu e o Will, que é outro produtor de arte muito bom, que a gente tá, que eu conheço também, a gente trabalha junto, muitas vezes estamos batendo a tecla direto. A Unilab precisa de um curso de artes. A gente precisa de um curso de artes, porque senão não vai ter como valorizar as artes daqui, porque não vai ter o curso de artes. Não tem um espaço artístico. Quando a gente pega ali o Liberdade, quando eu cheguei, o Liberdade era todo grafitado, tinha um grafite da Marielle maravilhoso. A partir do momento que ele virou institucional, ficou parecendo um hospital psiquiátrico, tá entendendo? Todo monocromático e pá. Então, o curso de arte ele vem para esse diferencial. Aí eu tô falando da realidade da Unilab, conhecendo os artistas da Unilab. E esse curso de artes tendo a liberdade de ser efetivo dentro da Unilab. A gente não pode bater na tecla dizendo a gente tem que fazer arte, mas se não tiver a blindagem institucional, a gente não vai para muito canto, entendeu? A gente vai continuar passando veneno, nós, a galera artista. Por exemplo, e é com esse curso de artes que a gente começa a repensar alguns rótulos, por exemplo, do funk. O funk ele é raiz assim ao extremo, e ele passa por uma criminalização enorme. O que está acontecendo? Quem sabe por que o funk é criminalizado? O que torna o funk criminalizado? Ah, João, uma letra muito. Ah, fala de sexo. Pô, que tabu é esse? Vocês não estão podendo falar de sexo. A gente tem que intervir quando falta respeito. Se está faltando respeito, aí a gente começa a intervir. Mas que tabu é esse que o funk tá passando um bagulho que é biológico em todo mundo e todo mundo tá usando essa ideia moral, em pleno século XXI, na Universidade da Integração? Então, eu acredito que seja a gente pôr a mão na consciência e usar a lógica. A lógica de que, por que eu tô fazendo isso? Por que o funk é discriminado? Por que eu tô discriminando o funk? Por que eu tô discriminando... Por que eu não tô falando muito do samba? Pô, o samba é resistência pra caramba, tá entendendo? A gente entende tudo que o MPB fez no período da ditadura, né, 64, mas o samba tá lá muito antes, o samba tá lá desde o período pós-escravocrata, tá ligado? É muito antes. 64 só matou, não só matou não, que são vírus, mas atingiu muito a população branca, né? Porque a classe média começou a sentir o que os pretos sentiam há meio século atrás, entendeu? Há 5 séculos atrás, 4 séculos atrás. Então, é a gente realmente conhecer a cultura. A gente não pode cair. Aí eu falo agora para as 35 pessoas que estão aqui presentes, até comigo mesmo. Para a gente começar a quebrar esses rótulos, a gente tem que começar a entender a história das expressões artísticas. Não só pensar que ela nasceu ontem. Não nasceu ontem. O rap não nasceu ontem. O rap nasceu com samba, com repente, lá no século XVII. O rap nasceu lá com Bambata, com o Kool Herc na festa lá, Yellow Band. Então, a gente tem que entender a história para saber o que está acontecendo. Com a galera internacional, do mesmo modo. A gente tem que conhecer a galera internacional. A gente não está conhecendo a galera internacional, a gente não está sabendo o que eles gostam, o que eles não gostam, o que a gente tem em comum, quais produções vêm de lá. Então, como é que a gente vai aplicar essa integração se a gente não está dando o primeiro passo de se abrir, de conhecer? E produzir esse conhece preto, que é um termo que eu uso, que eu não gosto de conhecimento. Conhecimento eu acho muito intelectual do século XVII também. Eu não gosto de conhecimento, porque conhecimento virou algo bem europeu também. Porque se a gente pegar Kant, por exemplo, Kant era um racista, muito racista. Ele é visto como conhecimento. Hegel era bem racista, e ele é visto como conhecimento. Então, para mim, essas produções que tem uma história farta por trás é conhece preto. Conhecimento não existe. Então a gente tem que botar para frente o nosso conhece preto. Nayara e Moniz, vocês querem contribuir com alguma coisa? Podem ficar à vontade. Eu tenho uma contribuição breve, eu acho que o João Pedro já foi muito assertivo em tudo que ele disse. Eu acho que é justamente sobre a gente reconhecer o nosso lugar e ir para além dele. Porque eu acho que às vezes a gente cai muito nessa de, então essas pessoas têm que potencializarem seus trabalhos e se expandir. Não, elas estão lá fazendo há um bom tempo e a gente que tem que sair do nosso conforto, sair do nosso espaço geográfico, sair dos espaços onde a gente costuma frequentar, do nosso círculo de amizade e buscar e entender que essa é uma dívida nossa. A gente que deve, a gente tem que ir atrás. Eu acho que é muito nesse sentido mesmo.
Moniz, você... Ah, sim. E aí vou concordar com o J. Pedro, né, na questão que ele estava falando acerca de promover eventos assim, tipo também criar aula de arte para conhecer o próprio artista aqui no Unilab. De certa forma, ele falou sobre o conteúdo tratado na música. Eu, como sendo rapper, sei de que no rap existe vários estilos, mas escolha do tema depende de cada um, porque na maioria das vezes o próprio tema é incentivado através do mercado, entende? Então, a própria universidade tem que pensar, né, nessa questão de arte e cultura. O ProEx não, por exemplo, assim, não deve se limitar só em criar, por exemplo, o festival cultural sem conhecer artistas que ele tem, né? Então, precisa de conhecer e depois começando a criar estes eventos de acordo com os integrantes. É isso. Moniz tocou num ponto que J. Pedro se animou, e eu acho que muita gente se anima também, quando a gente fala sobre a valorização, o que é que se valoriza da cultura africana nos festivais, nos eventos da Unilab, né? Porque a gente sabe que existe uma cultura tradicional, que existe, mas também existe uma nova produção, e os nossos estudantes estão produzindo muito. A gente está hoje com um exemplo maravilhoso, 3 pessoas maravilhosas que estão aí produzindo, e que por vezes não se sobressai dentro dessa estrutura, né? O Sana Manedes, que queria fazer uma pergunta, eu não sei se ele ainda está aqui, diz que sim para mim, por favor. Sana? Pronto, pode fazer sua pergunta. Sim. Ok. Boa tarde ainda a todos, né? Estou muito contente. Estão a fazer, né, a tarde de hoje para mim ser diferente, né, de ontem. Pois também cada dia é um dia, né? Hoje é muito especial. Começou com o texto da Nayara, foi muito bom, e o JP também entrou com um estilo diferente, digo diferente, pois eu sou poeta, né? Sou ainda um iniciante, mas este estilo acho que é mais para... Eu vejo mais aqui no Brasil, né? Da Guiné, na minha terra. Então, gostei bastante. Falou quase 3 minutos ou 4, né? E eu fiquei aqui a pensar, mas como pode alguém né, decorar, pois pode ser 2 folhas, né? Acho eu também. Pois é muito longo, eu ao declamar só um trecho de 4 versos ou 5 versos para fixar isto demora bastante. Então eu vejo aí a potencialidade de alguém fixar o texto. É enorme demais, gostei bastante, não por acaso, né? Estamos no mesmo linha, ou seja, na mesma linha, mas vejo já a questão tem um tipo de diferença, né? Acho que isto também vem com questão da experiência. Você tem muita experiência, gosto de aprender consigo também. Acho que depois vou ter que entrar em contato também. E a Nayara também, gostei bastante, fez um tipo de resumo de tudo. Vou ficar com a fala no Muniz, sendo que é o colega, né, meu mano, e da mesma terra também. Usou crioulo aqui, acho que tem um pouco de percepção sobre o conteúdo da própria música, né? Ele mesclou uma coisa, a questão a música começou no início, começou, né, com um poema, uma moça fazer declamação, que fez o papel da mãe, né, aconselhar o filho a abrir os olhos, tá bem? Isso carregou uma coisa, uma mensagem tão enorme, tá bem? A mãe aconselhando o filho para abrir os olhos, né? Isso é só o título tem peso enorme. Ainda por detrás, a mãe dizer ao filho isto, né? Então, gostei bastante e queria deixar uma pergunta para ele mesmo, né?
Sendo um rapper da Guiné, vemos a conjuntura, como é que as coisas estavam e até agora. Digo conjuntura de ontem porque pela história temos a noção do que passou e hoje estamos nisto. Ele como rapper já fez muita coisa, né? Veio com temas, né, de uma forma tão inovadora, envolvendo a mãe na música. Isso é muito bom. Mesmo não sendo a própria mãe, mas a pessoa já encarnando essa figura de mãe é muito importante. Então, para ele, o que há ainda de se fazer nessa linha ali de rapper, para nós da Guiné em específico, né? Hoje a música não tem fronteira, mas o foco principal é da sociedade onde você vem, né? Porque estamos aqui no Brasil, noutro país, mas saímos da nossa terra, mas a nossa terra conta ainda é nós. Então, sendo assim, eu fico pergunto a ele o que há ainda de fazer, né, para melhorar algumas coisas, né? Porque tem muita coisa para se discutir ainda no rapper. Como bem sabemos, rapper envolve qualquer que seja tema, né? Depende só de quem vai cantar a música, tá bem? E obrigado mais uma vez, né, também pela fala e pelo espaço. Okay? Só me fortalece aqui a questão que você quer fazer. Eu entendi que você quer e eu também quero, que o Moniz explique um pouco da letra da música, né? Você já me falou algumas coisas que eu achei muito interessante, né? Que realmente eu não tinha percebido. E só refaz a pergunta, por gentileza. Tá bem. A pergunta não é tão focada assim para ele descrever o que está lá aí na música, na letra da música. Se ele sentir a vontade também pode-se fazer, temos a língua diferente para facilitar a comunicação. Eu queria ver que ele nos dissesse o que há ainda de se fazer com o rap lá na Guiné, né? No nosso contexto também. Não sei se conseguiu ouvir bem ou não. Mas se ele quiser explicar um pouco da música, seria bom, né? Acho eu. Hoje eu percebi, mas... Entendi-se. É só porque teu microfone está baixo, aí eu tive que me esforçar um pouquinho. Mas deu certo. Okay. Moniz, você compreendeu? Cássia, parece que ele queria que eu falasse um pouco da música e também realçar o que a gente ainda tem de fazer para o rap lá em Guiné-Bissau. Isso, então, no contexto de Guiné-Bissau, né? Pensando do início do rap, né? Em 2003, né? Logo depois que chegou até agora. Certo. Então, vou fazer um resumo da música, que é Olhos Abertos, que significa Olhos Abertos. Essa música tem um foco mais em trazer a questão política e a questão social do próprio país. Assim, no primeiro estrofe, foca mais na questão do Estado. Envolvimento do Estado em certas coisas, e também na segunda estrofe vem a questão da sociedade. Ok, envolvimento de mãe nessa música, como o Sana tinha dito, tem uma relevância. A mãe é símbolo da, conselheira, protetora, sabe? Então, a participação dela aqui é como se fosse uma conselheira. Está me falando assim, que eu devo prestar mais atenção, por exemplo. Tenho que ficar de olhos abertos. Olhos abertos não é olhos abertos desta forma, mas ele quer me dizer assim, Muniz, olha, você precisa ver e entender as coisas. Então, depois que a história começa assim, depois que a mãe tinha me dito essa palavra de abrir os olhos, aí eu percebi que algumas coisas não estão indo bem no meu país. Né? Esse é mais ou menos o resumo da música. Então, Sana, sobre o rap na Guiné-Bissau, primeiramente, os próprios
ouvinte da música rap deve começar a valorizar o rap guineense. Por quê? Porque o rap guineense, de certa forma, precisa de uma, tipo, eu posso dizer assim, de uma promoção, não só dentro, mas como isso pode acontecer se próprio os ouvintes internos não apoiam, começam a criar estereótipos sobre a música do estilo rap na Guiné-Bissau, começa a ver música do estilo rap de outro país como se fosse melhor. Os rappers em Guiné-Bissau até podem começar a cantar, tipo, fazer as suas letras em português, sim. Mas o foco não é fora, o foco é dentro. Então, que língua a gente fala? É crioulo. A gente precisa de ser educado em que língua? É crioulo, porque é língua da unidade nacional. É a língua que é mais fácil de perceber lá. Por exemplo, para eu dar conselho a Sana, dizer, olha, Sana, não é necessário que você roubasse alguma coisa do tipo. Se eu falasse em crioulo, né? Ele vai entender muito bem. Muito bem. Tem algumas pessoas que não têm esse domínio com a língua portuguesa, né? Que estão aprendendo cada vez mais, né? Então eles precisam ser incentivados, motivados, apoiados pelo rapper no língua crioulo. Falar sobre valorização do rap também na Guiné-Bissau não é só necessário os ouvintes, os próprios rappers devem começar a valorizar o seu trabalho, porque quem não se valoriza, ninguém vai te valorizar, macho. É assim, se você não dá valor ao seu trabalho, ninguém vai merecer, né? É isso. Os rappers precisam disso. Também, no que tange com a questão de próprio área da cultura da Guiné-Bissau, com o rap, e como a gente estava falando aqui sobre o ProEx, sabe, ou cria uma aula já assim, tipo, mais ou menos nessa questão artística. Na Guiné-Bissau, isso também está faltando. Está faltando. O incentivo do próprio Estado, o incentivo do próprio Departamento de Cultura acerca do rap. Em que ano o rap da Guiné-Bissau tem aceitação? Bem, sabemos de que no ano, no final do século XX a século XXI, o rap na Guiné-Bissau é visto como algo de delinquência. Os rappers eram denominados como se fossem os promotores dessa delinquência. Na maioria das vezes, os pais proíbem os filhos a ter envolvimento com o rap e o próprio rapper, porque pensando que um rapper já é uma pessoa que é bandido, uma pessoa que pode ser assassino, consumidor de droga, mas nem sempre isso é caso. Porque o rap, como eu tinha dito, é um porta-voz do povo. As lutas na Guiné-Bissau sobre o desenvolvimento do país, muitas das vezes a gente só pensa que pode ser através das marchas partidárias, mas isso não acontece. Através das músicas gravadas pelos rappers. Vamos lá. Música do Mastatito. O Miguel de Barros, que é um sociólogo guinense, ressaltou sobre essa questão do Mastatito. Ele disse assim, o fator Mastatito. Ele é um revolucionário, mas a sua revolução é feita através da música. Grupo FBMJP, até 2008, são os grupos dos revolucionários, mano. Eles focam mais a criticar o Estado sobre má governação no país. Cientista realista, com a sua música, eu já tinha dito isso para a Cássia, a música que diz assim, serpente engolir dinheiro. Esses temas são temas revolucionários, mas que são pouco valorizados por causa de certos estereótipos criados para o rap. Graças a Deus, hoje em dia, o rap já está sendo visto com outro olhar, já está a ter aceitação, tanto para o mais velho, assim como a camada juvenil, né? Graças a Deus. Isso eu posso dizer assim, é um avanço por este estilo de música, é um avanço. Mas falta ainda muito, porque os rappers precisam se valorizar primeiro, para serem valorizados. E nós precisamos dos ouvintes, fãs de música do estilo rap, para apoiar e ajudar a levar essa música a mais alto nível.
nós só não podemos. É como se diz, a gente canta assim, é porque achamos que tem gente para ouvir. Então essas pessoas devem promover e valorizar o que a gente trabalha. Rap não é trabalho fácil. Vamos pensar se um trabalho acadêmico a ser escrito, mano. Eu tenho domínio da escrita, assim, sim, vou escrever, mas a hora de escrever é outra. Você precisa ter um olhar crítico sobre a sua letra e sobre o que você está escrevendo. Um rapper, eu acho que todo rapper tem esta questão de autocrítica. Faz autocrítica em si mesmo, a sua postura, o seu conteúdo, o estilo até que vai... Mano, isso acontece. Há muitos rappers na Guiné-Bissau, Sana, como você pode ver, né? Estão a fazer música mais que trazer mais conteúdo dançante, falar mais das mulheres, falar mais do questão de algo assim. Não significa que estes rappers, porque eles cantam, são os que praticam, porque bem sabemos que às vezes a história que a gente conta nem sempre está relacionado conosco. O rapper canta o que a pessoa, o povo está precisando ouvir. No momento de festa, você precisa dançar, a música é dançante, cara, a música é da festa. No momento sério, você precisa ouvir a música com um conteúdo mais do tipo, né? É isso, Sana. Primeira coisa é a valorização do rap, tanto para o povo, assim como para o Estado. É o que está faltando da Guiné-Bissau. É isso, Cássia. Obrigada, Muniz. O Lourenço tinha levantado a mão. Lourenço, tu quer perguntar? A Cássia também, aqui nos bastidores, me disse que quer falar. Ela disse que Cássia levanta a mão também. Lourenço, a Cássia pode falar primeiro, depois em seguida você? Pode ser? Pois sim, pode. Vitória também, muito bem. Agora a gente está cheio de perguntas, graças a Deus. Cássia, pergunta primeiro e aí depois a gente passa para o Lourenço e de seguida a Vitória. Oi, gente, boa tarde de novo. Eu queria fazer uma pergunta que a gente tinha preparado já, né? E aí eu acho que tem tudo a ver com o que já foi citado. E a pergunta é como a universidade pode apoiar artistas independentes, né? Foi até falado aqui no chat sobre que esse ano o Festival de Culturas teve algumas bolsas, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, eu acho que a Nayara, como estudante da UFC, e o João Pedro e o Moniz, né, como estudantes da Unilab, podem falar mais sobre isso, né? Como a universidade pode apoiar os artistas independentes. Cássia, pode repetir a fala dela? Deixa eu repetir aqui. A pergunta é como a universidade pode apoiar os artistas independentes, né? A gente pode fazer rodada, a gente começa com a Nayara e aí a gente faz uma volta. Nayara, à vontade. Vocês colocaram algumas dificuldades da Unilab, né? Mas ela parte de um lugar diferente da UFC, né? A gente sabe que o lugar que a UFC parte já é bem mais problemático, bem mais difícil. Então, a gente precisa tanto buscar ampliar os horizontes, ampliar os muros, colocar essas pessoas lá para falar, para mostrarem suas artes. Mas eu acho que a gente ainda está no caminho ainda de se realmente de olhar, a autocrítica precisa ser feita o mais rápido possível. E nesse sentido, eu acredito que o incentivo, né, a artistas independentes vem muito do ampliar suas vozes, ampliar suas artes, desenvolver momentos parecidos com esses, enfim, de vários outros, tanto como artísticos mesmo, e sempre saindo do estereótipo, né? Saindo do estereótipo, tendo muito cuidado, porque às vezes a gente acha que está incentivando, mas a gente está colaborando para estereótipos e está
e está apenas vendo como a pessoa que só pode mostrar aquilo e que só serve para aquilo, que só serve para estar ali naquele evento específico para falar sobre, a pessoa negra está ali para falar sobre negritude e acabou, eu vou encontrar ela na rua e eu não vou mais tocar em outros assuntos, né? Então, acho que a universidade ela precisa ter a ciência dessa amplitude do que é incentivar a pessoa, né? É incentivar, é ampliar enquanto ser humano realmente todas as suas potências. E essa questão de vocês comentaram sobre bolsa, né, do evento da Unilab, é algo que precisa estar dentro desses eventos também, porque a gente precisa compreender todo o universo que rodeia o artista, né? Ser artista em si já é algo difícil economicamente. Um artista negro, um artista periférico, ele tá inscrito ele tá no ambiente de vulnerabilidade social, ele tá em ambientes periféricos e ele tem necessidades, ele não tá ali apenas para emprestar a arte dele ali para essa universidade. Enfim, ele tá ali realmente porque é o trabalho dele, é a arte, e a gente precisa dessa valorização realmente ampliada. Então, a gente precisa disso, mas é importante aqui ressaltar que a gente, enquanto universidade, ainda tem uma luta muito, muito mais longa ainda para travar, provavelmente, que a Unilab, porque a gente tem um projeto político na nossa universidade que é um projeto branco, eurocentrado, né? Então, a gente tem uma governança, né? Enfim, com suas fontes, então a gente ainda tem muitos caminhos aí para se autocompreender, mas acho que também a gente não pode dizer que a gente precisa fazer autocrítica para chegar lá, não. A gente tem que fazer os dois ao mesmo tempo, né? Porque as pessoas que estão ali, elas estão sobrevivendo e vivendo no mesmo instante que a gente, e pessoas que estão desenvolvendo seu trabalho, eu acho que não tem que esperar que pessoas em seus lugares de privilégio tomem consciência e decidam, né? Enfim, construir um mundo melhor. Não, a gente tem que ter consciência da urgência dos processos para todo mundo. Tu falou, me veio um monte de coisa em mente. Ai, senhor, vou fazer aqui um questionário para vocês. João Pedro. Certo. Acho que a fala da Nayara foi muito top. Gostei bastante, ela foi assertiva nas ideias dela. Concordo também. E é isso, eu acho que a universidade ela tem que primeiro reconhecer o que é arte. O que é arte? Quem é artista e quem não é artista. Quando eu cheguei na Unilab, eu não era artista, entendeu? Para alguns concursos que eu vou colocar minha poesia, não é uma poesia da hora, não é uma poesia interessante. Respeito, mas deve ser um trabalho de verdade. Então, o primeiro ponto é o debate: quem faz arte? Quem pode fazer arte? O que é arte? Isso a gente tem que ter colocado em prática também, porque senão a gente fica preso naquele mesmo debate, arte, só no abstrato, entendeu? E isso só acontece quando artistas se apresentam nas posições de poder. Eu não posso... Aí eu estou falando ainda institucional, eu já vou falar da gente, corpo artista. Institucional tem que ter um ou dois artistas ali numa relação de poder, num vice-reitor, uma vice-reitora, tá entendendo? Uma coordenação de curso, duas coordenações de curso, e aí eu não me prendo só no meu curso Humanidades, eu tô falando de agronomia, eu tô falando de farmácia, eu tô falando de medicina que vai chegar. Esses cursos também tem, porque também tem arte nesses cursos. Porque às vezes pra você ver, às vezes a gente cai até no mesmo estereótipo, só quem faz arte é a galera da Humanidades, entendeu? Que é a galera que estuda à noite, que vai pra escola, pra aula de samba canção e tudo mais. A gente vai, mas a gente também tem nas nossas produções de ciência, entendeu? A gente tem nossas produções, e é interessante a gente pensar para além do corpo de humanidades. Quem faz arte na Unilab? Onde foi que rolou um catálogo vendo quem é artista e quem não é na Unilab? Entendeu? Nos outros cursos. O festival, ele não foi divulgado para a galera muito divulgado, não chegou a tanto, para a galera dos 100, que é a galera das exatas. Isso eu falo com propriedade que eu estava lá. Entendeu? Por que a galera dos 100 não foi divulgada para a galera dos 100 também? Por que não teve esse peso artístico da galera dos 100, que eu sei que tem? Sempre tem, entendeu? Então, primeiro, a Unilab, como instituição, ela tem que repensar. Quem que faz arte na minha universidade?
Vamos catalogar, vamos ver se é um grande coro. Se for um grande coro, a gente pode pensar. E para isso acontecer, tem que ter pessoas com relações de poder, né? Nas ideias de relação de poder, lá para poder tensionar. Porque a gente pode bater daqui de baixo, pode, mas vai ser muito mais duro. Então, se tem alguém lá dentro que tensiona esse debate também, é muito mais interessante. Eu sou até fã de muitos professores das humanidades, do BH da História, porque fazem isso, entendeu? E aí eu mando um salve para a professora Carol Costa Bernardo, que é tanto minha orientadora quanto a orientadora do curso, a galera toda do Integra Samba, que foi uma iniciativa muito boa de começar a produzir arte dentro da universidade, junto com os alunos, não diferenciando uma arte da outra, mas junto com o corpo discente e o docente e servidores, estão lá produzindo Integra Samba lá, que tá tocando pra caramba. Eu tocou agora no evento Negruras aqui em Fortaleza, entendeu? Então, é geralmente isso. Então, parte institucional é reconhecer e catalogar e querer que a arte seja algo que se expanda. Agora, falando artisticamente da galera artística, a gente não pode esperar cair do céu. A galera artística, a gente não pode esperar cair do céu, que a universidade tome consciência por si só e que caia no nosso colo o espaço artístico todo montado. Não, né? Tanto que o debate sobre curso de artes na Unilab, eu não tenho ciência, eu entrei em 2019, mas quando eu entrei em 2019, era, tipo assim, uns farelinhos de areia, se liga? Era pouco, né? Era pouco. E aí, agora já vem tomando uma proporção maior. Por quê? Porque é tensão. É realmente mostrando que tem arte. O João Pedro e outras pessoas, a Borboleta, a Nhaquinho, o Will, produzindo arte dentro da Unilab e usando arte, isso é muito importante, e usando arte como atividades acadêmicas. Isso é muito importante também. As produções acadêmicas, elas conversam com as artes, sim. Entende? É a gente que claro que isso, às vezes isso é omitido. Eu fui descobrir esse semestre que eu podia produzir meu TCC a partir de um audiovisual. Mas a Unilab não tem um laboratório audiovisual, pelo menos eu nunca entrei nele. Como é que eu vou produzir? Entende? Então tem essas, como o Will ele gosta de falar, um amigo meu, a Unilab ela não é a exceção, a Unilab é a brecha. Porque não existe exceção. Nesse sistema não existe exceção. Existe a brecha. É aqueles flashes que a gente pode utilizar. Então, é isso. Numa oficina de metodologia 1, a gente lançar um audiovisual que tem relação com o trabalho acadêmico que a gente lê. Na cadeira, qual foi que eu fiz um sábio? Foi a de... Não me recordo o momento. Mas a gente, como atividade final, a gente produziu um sarau. A gente produziu um sarau como atividade final, que fazia totalmente referência às nossas produções acadêmicas durante toda a cadeira. Então, sim, é possível. E aí a gente tem que se atentar a isso. A arte conversa com tudo. A arte sempre dialoga, porque é da arte dialogar. Então, a gente tem que se atentar para isso também. Sobre o festival e essa bolsa, foi muito maravilhoso, se liga. Porque, maravilhoso assim, não caiu ainda, já fica aqui, né? Opa, cadê? Tô esperando aqui, tomara que venha esse Natal. Mas é importante porque a gente tem que começar a pensar a arte como alguma coisa, profissionalizar. É uma profissão, gente. Tem gente que vive de arte. Então, como é que eu vou chegar para mim, por exemplo, que tenho que montar sarau, que monto sarau por aqui, que tenho o meu programa do Tejanense, que eu sou produtor, editor e roteirista, e você chega para mim e fala, João Pedro, eu tenho um evento para você, mas eu não vou te dar nada. É só por você fazer arte. Ah, não, só por fazer arte. Será que a Nubank não aceita uma poesia assim para pagar meu boleto? Entendeu? Então a gente tem que levar em consideração também. Sábado passado eu estava com a galera da Quebra-Mar, que é um grupo de rap aqui de Fortaleza, e um deles chegou para mim, que eu já conhecia o outro no dia. E aí eu falei, caramba, esse aqui é um artista brabo também. Aí ele meteu, não, eu tento ser artista. E eu já tinha visto o trabalho dele é muito bom. E eu falei, ei, peraí, vamos, se recomponha, você é muito bom. Porque se a gente fica com essa ideia, eu entendo que é um receio da artista, tentar não transformar em muita coisa, porque a arte não é muito visível, mas a gente tem que, como o Muniz falou, a gente tem que ver que o nosso trabalho é importante. Entende? Então você não pode chegar para mim só porque eu gosto de arte, que eu produzo arte, não quer dizer que eu vou ter uma trabalheira danada só pela arte, entendeu? Queria eu que nossas condições sociais pudessem me fazer só trabalhar com arte porque eu gosto de arte. Não, porque tem todo um trabalho ali também. Tem todo um financiamento. Pô, porque eu tenho ida, eu tenho volta.
no festival a bolsa vai cair depois. Então, tipo assim, as minhas contas, ela foi de cabeça para baixo, porque eu tive que ir para redenção, passar uma semana em redenção, entende? Então, são outros gastos. E quem cobriu os gastos? Não houve. Então, a gente tem que dar os nossos pulos para produzir nossa arte, para levar para o festival. E aí, depois, quem sabe a instituição dá um retorno. Então, a gente tem que começar a levar a sério a palavra artista, na minha opinião. E essa bolsa veio demonstrando que aconteceu. Pode demorar, mas aconteceu. 4 festivais atrás ela não existia. Nesse quinto agora ela já apareceu. E é sobre isso. É essas tensões que a gente tem que provocar. Tensões na instituição, e aí a gente fala, né, burocracia e tudo mais. Tensões artísticas de falar, eu sou artista, eu sei do meu trabalho, eu sei do valor do meu trabalho, tá entendendo? Que aí essas duas se conversam. Se a gente não espera cair do céu, ou então se a gente não proporciona, né, aí eu trago para a democracia, um reitor, uma reitora que tenha esse contato com a arte diversa, não necessariamente a arte branca, aquela colonial, aquela arte diversa, a gente não vai para muito canto, não. A gente não tem como expandir esse debate. E aí, a Nayara falou um negócio que eu fico até meio assim, porque realmente a Unilab ela é uma brecha. Porque tem gente na UFC que ama o texto da Nilma Lino Gomes, né? É uma escritora maravilhosa. E tem gente na Unilab, eu sei que é até doloroso a galera da UFC ouvir, mas a galera na Unilab tem gente que vivia na sala dela, tipo, contato com ela, com a Nilma Lino Gomes. Então, tem esse diferencial, entende? Então, a Unilab, a gente tem uma potência em mãos. Aí cabe ao corpo de artista e de estudantes, que a gente tem que lembrar também que não é só a galera artista, são os estudantes que curtem a arte também, porque o artista não faz arte para si, ele faz arte para os outros, a gente presenteia os outros. Então, o corpo estudantil também precisa estar participando. Então, essa é a minha visão sobre a arte e a instituição. Importante, Pedro. Moniz? Sim, Cássio. Para responder essa pergunta, eu gostaria de listar algumas coisas que um artista precisa, né? Por exemplo, um artista precisa de interação, opinião, conexão, investimento e presença. Então, essas 5 coisas devem ser um dos focos da universidade. Presença é como promover um curso que vai tratar de arte. Assim, o artista se sente presente dentro da universidade. Não é, tipo, como sendo um artista, ou eu devo ser um artista só do Festival da Cultura que acontece ano por ano. Não. Eu preciso de um acompanhamento da universidade sobre a minha produção, né? Essa questão de opinião e próprio, através da criação desse curso de arte, aí eu vou poder expor a minha ideia e receber a ideia das pessoas para melhor crescer ainda mais. Então, a universidade, como a gente já tinha dito, precisa ou promover esse curso, né? Que ia facilitar os artistas assim interagir dentro da universidade própria. Uma outra coisa é sobre conexão. A nossa arte, para ser valorizado, precisa de mais consumo, em vez de pouco elogio dentro da casa, né? Por exemplo, o Muniz canta bem, aqui na casa a gente fala, Muniz faz rap. Não, isso não é suficiente. Eu preciso conectar com a própria universidade. Bem, sabemos que a universidade é um produtor de quê? Conhecimento, né? Então, arte é um conhecimento, precisa ser produzido. Nesse contexto, eu acho, com esses 5 pilares, a universidade assim vai poder ajudar qualquer que seja artista independente. Levar estes 5 pilares em conta. É tudo, Cássio. Obrigada, Moniz. Acho que tem muita coisa a ser feita ainda quando a gente pensa sobre a arte dentro do espaço universitário. Se eu for falar aqui também as minhas opiniões, aí é a tarde todinha. Lourenço, você ainda está aqui? Você ainda está interessado em fazer a pergunta? Sim. Pronto. Boa tarde a todos. Obrigado
pela oportunidade da fala, né? E gostaria de parabenizar também a PET, né? E pela grande iniciativa, né? De dar-nos a oportunidade de poder ouvir os nossos artistas, né? Isto, essa é uma oportunidade ímpar. Nem sempre a gente consiga esses tipos de oportunidade. E parabenizar os convidados, né? A minha pergunta vai diretamente para o Muniz, né? Ele é o meu amigo, independentemente disso também, né? Mas eu queria, tipo, Muniz, que você falasse sobre o trabalho dos rappers, né? Guineense, na vossa promoção. Aí você frisou numa das suas falas aqui que ultimamente os rappers não estão sendo, tipo, não estão sendo, ou não estão tendo mais aquela atitude revolucionária. Estão produzindo mais as músicas dançantes, as músicas para tocar nas festas, né? Então eu gostaria de saber quais são os trabalhos que vocês têm feito para manter ou continuar com essa atitude ou espírito revolucionista. E uma outra coisa também queria, tipo, ressaltar, né? Esse aqui eu acho que vai ser para todos os artistas, sobre a criação, ou se ainda tem um grupo, parece que era grupo de rap, né? Antes que eu conhecia era o Acefron. Não sei se ainda existe ou não, mas eles estavam registrados, acho que na Proreitoria de Artes e Culturas, mas que hoje em dia já não estão mais aqui, porque era grupo formado pelos antigos estudantes. E essa fazia a gente sentir rapper na universidade. Não sei se ainda continua esse grupo. Caso não, gostaria de dar a minha opinião, né, ou incentivar vocês a tentarem, tipo, criar esse grupo que vai agrupando rappers de diferentes nacionalidades para continuar a cantar sobre a rica diversidade cultural que tem na nossa universidade. Sem mais assunto do momento, fico por aqui. Muniz? Certo, Cássia, eu estava procurando música de Acefron para te enviar lá, assim, para a gente poder ter conhecimento sobre esse grupo que foi fundado nos anos atrás pelos antigos estudantes da Unilab, mas não encontrei. Você pode procurar, é África Sem Fronteira, Acefron. Tá, vou procurar. Muniz, eu queria só que a gente está quase terminando, né? Então, o tempo é breve. A Vitória quer fazer uma pergunta, eu também quero. Aí, tenta só, desculpa, gente, de mais uma vez, mas é só mesmo por conta do tempo e a gente conseguir fazer todas as perguntas que, né? É isso. Obrigada. Certo. Então, eu acho que o meu amigo aí, Shiri, pode perceber de que no ano 2014 a 2017 surgiu um grupo de rapper chamado Revolucionário do Rap, ou que tem essa característica de revolucionário do rap, chamado QG Alliance, que começaram a criar música criticando os próprios rappers. Essas são as coisas que foram criadas para manter o espírito da revolução em todo o grupo de rap, assim como os rappers individuais. Mas não deu efeito porque temos dois pilares do rap que estão indo de acordo com o mercado da música. Então fez com que muitos dos rappers continuassem nesse caminho. Mas foi criado o Sinchiri, que é a Aliança. É o grupo que tem como foco fazer o rapper voltar com essa questão de revolução. É por isso que eles criassem aquela música criticando os rappers. É tudo, Cássio.
os grupos, eu fico pensando, né, os grupos, o fortalecimento dos grupos, né, para disseminar as formas artísticas, ele é muito importante. O João, pelo que ele falou, né, ele, Borboleta, o Will, eles formaram um grupo, e a gente acaba reconhecendo que existem outros grupos também na Unilab, que acabam por se apresentar muito pontualmente, mas que eles existem, né? Eu acho que falta mesmo esse mapeamento para tentar reconhecer, como o João bem disse. Vitória, faça sua pergunta, por favor. Eu vou tentar ser breve, mas são muitas questões, a gente quer ficar falando aqui até amanhã, se deixarem. Primeiro, falou sobre a questão da valorização, falar enquanto consumidoras de arte, né? Enfim, é muito importante que a gente que esteja nesse lugar de espectador, a gente esteja fortalecendo essas produções, né? E também falar sobre esse fortalecimento nas redes sociais e principalmente presencialmente. A gente sabe que esses espaços dessas produções artísticas, historicamente são marginalizadas e criminalizadas. A gente já viu historicamente esses espaços sendo perseguidos, pessoas sendo mortas por estarem produzindo arte. A gente já viu várias e várias vezes, inclusive no funk, no rap, esses produtores sendo presos com falsas acusações de alusão a crime, de fazer alguma coisa com algum tipo de crime, alguma parceria, sendo que são somente mentiras, né? A gente faz parte desse processo de marginalização. E é muito importante para a gente, enquanto espectador, que a gente esteja nesses espaços, esteja nas rodas de samba, esteja nos bailes, esteja ali nas batalhas de rap. Agora mesmo em Fortaleza eu vi que estava tendo várias perseguições, acho que principalmente para a Batalha do Cururu, a galera sendo perseguida mesmo na batalha. É muito importante que a gente esteja nesse espaço, a gente esteja fortalecendo. Falando sobre a questão da importância também da gente estar pagando para estar nesses espaços. A gente muitas vezes consome outros tipos de arte de outras produções. Diariamente a gente paga tranquilamente, mas quando é um baile, um show de funk, um DJ, um rap, uma roda de samba, a gente fica pechinchando, a gente fica colocando preço na arte desse povo. A gente acha que essa arte tem que ser dada a preço de banana ou então como forma de caridade. Eles estão fazendo por amor. Meu parceiro, amor não enche bucho, não. Então, é muito importante a gente estar fazendo esses corres de estar fortalecendo. Quando tá os amiguinhos lá postando no Instagram, a gente vai lá compartilhar, curtir. Quando a Nayara estiver postando os textos dela, lá dar uma força. O João Pedro, o Muniz. E por isso é importante também que a gente saia daqui, a gente comece a acompanhar eles, e não só eles, mas os outros nas redes sociais, para que a gente consiga fortalecer. E aí, minha pergunta, né, para eu não me alongar muito, é para a Nayara, ela é daqui de Canindé também, e é muito importante o que vocês falaram sobre os marcadores sociais que vocês têm, né? A gente sabe como esses marcadores eles interferem no nosso cotidiano. E aí eu queria perguntar especificamente para a Nayara, enquanto uma mulher negra do interior, produtora de arte, né? Eu queria que ela compartilhasse um pouco dessa experiência, que ainda assim esses espaços, até mesmo esses espaços de resistência, ainda são ocupados majoritariamente por homens. Então, a gente precisa fortalecer os trampos das meninas, das gatas que estão produzindo. E aí eu queria que a Nayara compartilhasse um pouco sobre isso. Com certeza, sem dúvida, isso não vai ser surpresa, é um lugar muito difícil, né? E eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa conversar, eu bato muito nessa tecla, é de como isso nos afeta emocionalmente, sabe? Porque eu acho que aqui, principalmente aqui onde a gente tem muita noção de como isso estrutura, né? A sociedade, a gente tem muita noção dessas estruturas, enfim, mas acho importante também a gente comentar o quanto isso nos afeta emocionalmente, né? Assim, eu vi até alguém comentando aqui no chat, eu me identifiquei, alguém comentando, ainda não me vejo enquanto artista. E para mim foi um processo muito longo para eu chegar e dizer, eu sou artista. Porque aqui na cidade, né, as referências de artista que eu vejo são pessoas assim, mais renomadas, são pessoas brancas, são elite, que estão ali dentro de uma sala fechada com ar-condicionado, discutindo, né, com comes e bebes ali. E aí eu olhava para mim e disse, não sou igual a eles, então não sou artista. Então, e realmente não sou igual a eles, mas sou artista. E é muito difícil aqui. Eu tive muito mais contato realmente com me descobrir artista, descobrir essa potência quando eu tive mais contato com a Fortaleza, né?
quando eu cheguei mais em Fortaleza, enfim, e através por incrível que pareça, através dos fóruns auto-organizados. Quando eu cheguei no Fórum de Mulheres e no Fórum de Negros do curso, a gente realmente sentiu essa potência. E é muito importante você estar entre os seus, né? E aqui eu não tenho tanto isso. Agora eu venho buscando fazer esse movimento aqui também, né? Mas quando você não está entre os seus, você acha que você está nadando sozinho, não tem ninguém fazendo nada igual a você, e a gente cai muito nesse isolamento, né? Então, foi recentemente que eu me apropriei do termo artista. Eu achava que fazia algo bem diferente, e por isso não era arte, né? Eu achava que eu estava apenas falando de mim, sendo que quer algo mais artístico do que isso, algo que é seu, é sua essência, né? Que não é algo para vender, que não é algo para seguir alguma regra que alguém criou, mas é algo que é sobre você e para mostrar aquilo que lhe corta, né? Realmente lhe corta. E aí, aqui na cidade, eu fico até feliz que começa a ter um incentivo maior à cultura, sabe? Teve um evento aqui recentemente que contou com alguns artistas, assim, mas claro, que sempre que esse movimento começa, ele começa de cima, né? Eu fiquei muito feliz que recentemente aqui houve um evento, mas eram grupos tradicionais. Era arte tradicional, era grupos, assim, de muitos anos e vindo de lugares privilegiados, né? Da elite, da cidade. E a arte periférica e a arte fica nos bastidores, fica por trás, né? Fica numa coisa ali mais gratuita, mas fica uma coisa sempre. Mas fico feliz que esteja começando a chegar por aqui, mas acho importante a gente primeiro se reconhecer mesmo. Eu acho que aqui tinha algumas batalhas aqui de rap, assim, mas foi marginalizado, assim, e não ganhou força realmente, né? Mas eram espaços maravilhosos, mas foram espaços que tiveram interferência da polícia, teve marginalização. Então, é um lugar difícil. E aí, muitas dessas pessoas, eu tenho até alguns amigos que foram para fora, né? Tenho amigos que estavam nessas batalhas que estão em outras cidades agora, né? Porque é difícil viver do rap e da poesia numa capital, mas no interior é bem mais difícil, né? É muito mais difícil, assim. Aí tem alguns ambientes e aqui, às vezes, tem um ambiente. E aí você vai lutar pelaquele ambiente. Então, por isso, tem até muita... Os artistas se espalham muito. Tenho diversos amigos que trabalham, são artistas independentes, que estão em outros lugares, em outras capitais, porque a gente comenta, a gente vai voltar, eu pergunto para eles, vamos voltar, vai ter batalha aqui de novo? Eles não querem mais, porque é difícil, é difícil no interior, é muito mais difícil. Mas acho que faz parte desse tensionamento, realmente, que a gente precisa. Sim, eu tenho alguns amigos que foram para São Paulo e é até difícil dizer se é a melhor decisão ou não, né? Mas, assim, que ela acontece e que é difícil estar aqui fazendo tensionamento, é realmente. Eu dei uma respirada aqui forte, porque de fato, né, quando a gente pensa em produção artística independente e quando a gente foca no Nordeste, tem que ter essa migração, né? Enquanto estando aqui a gente não é reconhecido, a gente tem que ir para outro lugar para tentar, porque ainda é uma tentativa, porque talvez a nossa tentativa não se torne um sucesso. Nayara tem, né, como a Vitória colocou, eu fico pensando como é produzir arte, né, e produzir rapper sendo uma mulher, porque a gente olha para os espaços, né, e só tem, maioria é homem. João, nos espaços que tu participa, tem mulher? Muniz, nos espaços que tu participa, tem mulher? Eu pergunto mesmo, me respondam, tem? Ah, é? Tem.
no meu, assim, não é na mesma proporção de homens, é fato, né? Isso que você falou é muito correto. Mas tem. Afinal, quem me impulsionou a rimar foi uma mulher. Foi a Fabi. Pronto, aquela ideia da arte como a arte frustra, né? Ela não escreve mais. Ela deixou para lá, vou trabalhar, vou fazer outra coisa mais arte andar comigo. Mas foi ela que me impulsionou. Né? Um salve, um cheiro para ela já. Mas realmente é escasso. Então, na minha ao redor, assim, tem produtoras artísticas de arte muito bravas, mas ainda é escasso. É um Muniz, movimento recente, né, desculpa, também, Nayara. de resistência. Sim. Muniz, em Guiné, como é que é essa produção, a participação das mulheres? É pouco, né? Mas tem sim. Tem mulheres participando. Eu acho muito interessante a gente tocar nesse ponto, né? Porque quando a gente fala de. Até mesmo quando a gente fala de movimento negro, a gente precisa ter a delicadeza de fazer o recorte de mulher negra, né? Porque o contexto de produção musical do rap é um contexto negro, realmente, e de homens negros. Surge como um movimento de homens negros, tem as suas vivências. Se você olha, os primeiros grupos são homens, enfim. E as letras falam sobre suas vivências e atualmente tem um movimento de contestação e tem até raps que refazem letras, que tomam consciência disso, mas tem um movimento. Eu sinto que como o rap é um movimento de crítica, é um ambiente que ele recebe o diálogo, ele recebe a pauta machismo, precisamos falar sobre mulheres, eu sinto que é um ambiente que recebe, mas ainda rolam muitas letras, muitas coisas que nos ferem, tanto que em 2017, 2018, assim, bombaram várias cyphers, né, feministas, assim, e rolaram vários encontros de várias mulheres falando sobre suas vivências e até mesmo denunciando rappers machistas, né? Porque existe, a gente sabe que o movimento negro e a vivência de um homem negro é uma vivência também que impõe uma agressividade, que impõe uma dominação no corpo feminino, e a gente também precisa conversar sobre isso, né? E aí, e até mesmo levando para outros recortes, né? Só em 2018 que a gente teve uma cypher gay, né, no país, a primeira. Então, mas eu acho importante, e eu acho que, aí puxando sardinha, né, mas eu acho que no rap é um pouco mais fluido, né, porque é um movimento que está acostumado com contestação. Então, se você chega dizendo, olha, a gente precisa rever nossas letras porque elas têm transfobia, porque elas têm machismo, eu acho que a gente está mais disposto a compreender do que outros estilos que representam outros locais, né? Que representam locais de mais privilégio, enfim. Mas eu gosto muito desse movimento. Tem mulheres que estão crescendo muito, a cyphers, os encontros, enfim. É um movimento que me dá orgulho ver que a gente tá dando uma cara mais feminina ao rap, porque ele realmente tem uma cara bem, bem masculina. O Muniz perguntou no chat, né, sobre. Eu já vou colocar. Do Celina. Aí o Muniz está perguntando se existem cyphers das mulheres e o João, acho que ele fazer uma pergunta. Embora a gente já tinha encerrado a pergunta, João. Mas pode fazer aqui enquanto a gente vai se preparando, todo mundo ligando suas câmeras para a gente fazer um super print. Pode falar. Ele perguntou se a Não, a minha já né? foi. A minha já foi, já. Não, cara, precisa não. O Muniz perguntou só se existem espaços para mulher, né? Que são deixa eu abrir aqui, as cyphers, é isso? Cyphers? Cyphers. Se existe cypher das mulheres. Existem, tem alguns e tem grupos formados até hoje ainda. Eu vou juntar o link de alguns para mandar para a Vitória. Tem alguns que estão até hoje, tem outros que se reuniram apenas para gravar, né? A gente tem duas sites muito conhecidas que explodiram muito, que é Poetisas no Topo, tanto a 1 como a 2, né? A gente tem o grupo Rimas e Melodias, que está até hoje aí com mulheres negras fazendo rap, enfim, mas eu vou dar uma juntada. Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar.
Mas aí eu queria, eu não sei se as meninas estão de acordo, mas eu vou me atrever. Eu queria que a gente pensasse já para o próximo ano, né, que esse vai ser o último Pet Dialoga, pensar para o próximo ano outras rodadas de conversa sobre música, né, sobre o rap, principalmente para a Nayara, né, a gente pensar e fazer uma mesa de mulheres, né, para falar sobre rap, machismo e também o espaço da mulher dentro dessa construção. Eu fiquei muito animada, eu fiquei muito feliz. E aqui tem um monte de ideias, né, papocando na minha cabecinha. Aí eu já vou mandar. Eu só queria primeiro, quase uma ameaça, né? Só mando o link, se vocês abrirem a câmera de vocês, ou pelo menos quem puder, para a gente fazer um print bem bonito e divulgar né, esse trabalho que a gente desenvolveu hoje. Eu vou encerrar aqui a gravação agora. Gente, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui hoje, né? E quem também está assistindo de casa, já que a gente vai postar o vídeo no YouTube. E até o próximo Pet Dialoga em 2022. Beijinhos e até!